momento da abertura das 10h30, das 11h30, mercado americano, o nosso índice deu uma porrada para cima. O nosso dólar deu uma porrada para baixo. Tá vendo aqui, ó? O dólar aqui, ó, deu um pequeno para baixo. E o ouro deu uma porrada para cima. E você pode colocar qualquer outra coisa que queira aqui. Ouro, Nasdaq, algum ativo que você gosta de monitorar, que você entenda que tem alguma correlação com o índice ou com o dólar. Geralmente no dólar eu gosto de colocar o dólar mexicano também, né? Mas isso é uma mais. Mas aqui é só para visualizar que no momento que o ativo de risco nosso empurrou para cima, o nosso índice deu uma pontada para cima, o dólar deu uma pontada para baixo, né? E a bolinha que está desenhada aqui no índice, embaixo, se fosse no dólar, ele ia desenhar. Se esse cara do índice estivesse no dólar, ele ia desenhar a mesma bolinha verde do rastro para cima, embaixo do candle, ou sempre embaixo, né? Embaixo quando for compra e em cima quando for venda. A bolinha verde indica que foi uma subida do rastro. Deixa eu tirar esse cara aqui agora. Tirar esse cara aqui, tá? Então, quando o rastro subiu, ele coloca uma bolinha verde embaixo. Aí o nosso índice subiu. Quando ele chegou num topo, passou da abertura do dia, fechou o gap aqui, olha, ele fechou o gap, tem um gap, deixa eu diminuir aqui para ficar visível. Ele fechou o gap, abriu com um gap, desceu, primeira meia hora, primeiros 15 minutos, primeira meia hora, a abertura do nosso mercado. À vista, quando chegou 10h30, o preço foi buscar o gap. É um FVG aqui, considerado FVG, o gap, tinha um FVGzinho aqui. Fechou o gap, pegou o topo anterior, chegou na liquidez lá em cima. Aqui eu já estou atento. Cara, região de liquidez de topo, que é aquele gráficozinho que eu geralmente desenho antes de abertura do mercado. Ó. Eu teria desenhado aqui e teria desenhado. Aqui embaixo é muito pouco, mas o próximo que eu teria desenhado seria aqui embaixo. Eu ficaria antenado o dia inteiro e não chegou lá embaixo. E mudo para verde esse cara aqui. Se der dois cliques nele, aparece a coisinha aqui, coloco o preenchimento dele verde. Pronto. Então o que eu teria desenhado nesse dia era esse aqui, ó. Essa região de liquidez. Também poderia ter desenhado mais uma aqui embaixo, que também tem liquidez mais forte aqui. Caso o nosso preço viesse buscar essa liquidez, trabalhasse, foi o que aconteceu sexta-feira. Acho que com os dois, com o índice e com o dólar. Viram, acho que foi o dólar que saiu de uma primeira liquidez, veio buscar uma vez, na segunda vez veio buscar a segunda aqui de baixo e subiu de novo, para depois descer de novo, né? Então, por exemplo, nesse dia aqui, ó, ele subiu, foi buscar a região de liquidez e de repente nesse momento aqui, ó, 11h55, o rastro deu uma pontada, uma movimentada para baixo. Amarelo, nessa atual configuração, está mostrando que 10 ou mais ativos apontaram para baixo, né? Em região de liquidez, bolinha amarela em cima. Cara, se eu estou comprado, o meu stop está aqui grudado já. Se eu não estou posicionado, ou se eu estou comprado, eu viro a mão ou eu vendo, stop no topo e acompanhando a descida. E aqui coincidiu de descer. Eu poderia ter só feito um queda e continuado subindo, né? Mas coincidiu, e essa venda eu fiz no dia, tá? Fiz e acho que eu saí nessa volta aqui, que começou a demorar, eu encurtei o stop, não lembro certinho onde eu saí. Mas aqui eu peguei essa venda aqui em cima, que eu vi essa subida, né? Aí chegou na região de liquidez, que eu adoro região de liquidez nos extremos. Apareceu a baninha amarela, esse cara começou a descer. O que está sendo usado na estatística, ele contabiliza a partir do fechamento do candle. Eu, numa situação como uma dessa, eu antecipo. Porque se eu perder, eu perco menos do que se eu esperar fechar o candle para poder meter a venda aqui embaixo e o meu stop fica maior, né? Teve essa subida, chegou no região de liquidez, houve um movimento da amarelo contra a tendência verde, que era de subida. A linha amarela, região de liquidez, para mim é um scalp contra, né? E, então tá, falamos da configuração das forças aqui, ó. Então, deixa eu mexer essas forças e ver o que vai acontecer com... Não, antes de eu mexer com as forças, eu vou dizer o seguinte. E se eu quiser, por exemplo, aqui eu tive uma balinha vermelha, aqui eu tive outra balinha vermelha, outro movimento forte, outro movimento forte, outro movimento forte, né? Três, quatro balinhas vermelhas seguidas. Aí a minha próxima pergunta, quando eu estava implementando, era: e se eu colocasse um sinal de venda na primeira bolinha da sequência? Né? Eu quero fazer trades a favor, daquela tendência que eu escolhi. Né? Então, se você habilita essa caixinha do a favor, né, ele vai colocar um sinal de venda na primeira bolinha vermelha que aparecer, na primeira troca de cor. Né? Vermelha, ou na primeira verde quando houve a troca de cor. Né? Então, se a favor é 7, é tanto para uma tendência de queda, vai aparecer bolinha vermelha, 7 ou mais ativos que se movimentaram para baixo, ou 7 ou mais ativos que se movimentaram para cima numa tendência de fundo verde aqui do rastro. Tá vendo? Então, ele colocou
o sinal de venda da primeira bolinha, essa segunda bolinha indica que também houve um movimento. Mas eu não vou repetir o sinal de venda de novo, porque ele coloca o sinal de venda só na primeira bolinha de uma sequência, né? Se eu tivesse habilitado compras contra, quando for compra contra, ele está mostrando a bolinha aqui. Mas eu tô a fim de fazer, eu quero visualizar essas contas para ficar mais visível para mim. Eu ativo a contra também, ele vai colocar uma compra contra na primeira bolinha amarela contra que aparecer. Então você veja aqui, ó. Aqui ele mostrou uma compra aqui. Até nesse dia estava bem boa essa configuração. Essa configuração estava pesada, para um movimento forte. Tanto que a porrada que deu aqui, ó, 192 mil e 192.800 foi até. Deixa eu usar outra ferramenta para vocês irem se acostumando aqui, ó. Existe essa ferramenta aqui chamada essa linha com informação aqui, ó. Só desenha ela e ela te mostra ali. E daqui até aqui, ó. Só clica e solta. Então, neste movimento aqui, ó, se eu colocar o mouse em cima dela, foram 1.700 pontos de subida. E depois ele voltou, veio até aqui embaixo, aqui de cima. Caiu 2.000 pontos. Ou poderia ter feito a mesma coisa ali, né? Aqui ele subiu 1.800 pontos, quase, 1.700 pontos, e desceu 2.600 pontos nesse dia, né? Então, aqui ele me indicou uma pressão de subida no momento da abertura do americano. Aí, quando mudou o sinal de verde para amarelo, o primeiro amarelo, como está ativado? Se você der dois cliques aqui embaixo, ou no sinal, ele abre as configurações. É muito fácil. E eu faço isso direto para ficar movimentando as configurações quando eu preciso, né? Então, eu dei dois cliques aqui só para ver, ó, para a gente visualizar do lado. 7 ou mais ativos empurrando para cima, ele me deu uma sinal de compra, porque essa foi a primeira bolinha verde. 10 ou mais ativos me deram sinal de um sinal contrário, caíram, né? 10 ou mais ativos caíram, né, exatamente ao meio-dia. E lembra que eu também falo muito de topo de hora, né? 11 horas, 12 horas e o topo dos 30 minutos, né? Então, meio-dia, meio-dia e meia, 1 hora, 1 hora e meia. Se eu não estou olhando para o gráfico, estou trabalhando, fazendo alguma outra coisa, é o horário que eu geralmente abro o celular se eu estou longe do computador, ou venho para o computador dar uma olhada, porque é o horário que, quando existe inversão dessa forma que foi linda nesse dia aqui, ó, ele subiu às 11h30, deu essa porrada para cima, ao meio-dia, ele virou e fez a volta em V aqui e ainda rasgou para baixo. E rasgou para baixo até 1 hora da tarde. Então, 11h30 eu estou olhando o mercado, meio-dia eu estou olhando o mercado, 1 hora da tarde eu estou olhando o mercado, 2 horas da tarde e assim por diante. É por isso que eu falo em topo de hora, né? Neste candle, o movimento não foi tão forte, né? Se eu aumentar aqui, ó, eu vou até apagar esse cara aqui para não ficar atrapalhando. Nesse momento aqui, ó, dessa amarelinha, vou ampliar aqui, dois cliques. Neste movimento aqui, ó, dessa linha amarela para cá, não foi tão forte o movimento. Foram 1.003 para 1.002. Foi um ativo só que caiu no mundo. Um ativo, um ativo só é bem menor do que os 10. Eu estou contra ou a favor? Aqui eu tô contra ainda. É bem menor que os 10 estão configurados. Então ele não vai me sinalizar. Não vai colocar a bolinha amarela, vai dizer que o movimento não foi forte o suficiente como eu tenho configurado aqui. Mas quando virou para o vermelho, né? Este próximo movimento deste candle para cá, ó, daqui para baixo, já foi 7 ou mais. Então ele coloca a bolinha para indicar, opa, houve um movimento neste momento agora a favor da tendência de queda, que acabou de virar a tendência de queda, de 7 ou mais, né? E como houve mudança de cor, esse é o primeiro candle vermelho. Como esse é o primeiro candle de uma cor diferente, ele coloca o sinal de venda, porque eu estou com a venda e compra a favor aqui habilitado. Então, se eu desabilitar, só quero ver as compras e vendas a favor, eu desabilito a contra, ele vai deixar só as bolinhas para indicar o movimento, mas vai tirar o sinal de compra ou de venda amarela. Se eu quiser ver só as contras, o Marcão esses dias estava testando, acho que não era no ouro, Marcão, que estava testando só sinal contra com essa configuração alta e querendo ver só as contras, que também é uma estratégia mais avançada, sensacional. Se você olhar o histórico do gráfico, ó, as contras fortes, em geral, muitas vezes dá ou em finais de subida, quando ele termina o movimento, ou início de movimento, né? E daí eu calibro aí é por isso que eu tenho eu preferi criar essa forma de você conseguir calibrar a força aqui para você poder olhar o histórico e tentar diminuir ou aumentar o ruído para ver se os sinais aparecem naquelas situações em que você gostaria de comprar, né? Então, por exemplo, um 8 no índice eu gosto de 5, geralmente 6 ou 5, né?
Então, ó, quanto menor o número, mais sinais vão aparecer, porque aquele sinal naquele momento tá dentro desse limite que eu tô, tá acima desse limite que eu estou configurando aqui, ó, 5 ou mais. Eu só quero ver 6 ou mais. Opa, sumiu aquele cara ali, ó. Nesse dia eu olho, quando eu tô nessa semana, nesse dia eu vejo que sumiu esse cara aqui. Só porque eu coloquei um 6, se tivesse um 5 que tenha aparecido, eu coloco um 5. Falei, esse sinal eu quero ver aqui. E daí eu vou conferir nos outros dias se colocou ruído demais ou não, e assim eu vou configurando a ferramenta conforme os dias vão passando para tentar diminuir. Por exemplo, nesse dia tá muito ruído aqui, ó. É uma opção minha, querer, puta, vou voltar a configuração para tentar diminuir o ruído nesse dia. Se eu tenho 3 dias seguidos, por exemplo, se eu tiver configurado 5 e tenho 3, 4 dias seguidos com muito ruído, é porque os dias são muito voláteis naquela semana. Aí eu tento dar uma aumentada aqui para ver se consigo limpar um pouco do ruído, né? Mas aqui, isso aqui significa o quê? Se eu tiver, vou até diminuir para 5 aqui agora, 5 a 7. Então eu estou vendo os sinais contra. Eu quero ver só os sinais a favor. Se eu desabilitar, sempre que eu tiver desabilitado, as bolinhas ele sempre vai mostrar, porque as bolinhas me indicam o movimento que está configurado aqui. Isso eu quero saber. Mesmo se eu não vá abrir posição, eu quero saber se está. Outra coisa que eu analiso, né? Quero saber, por exemplo, vou deixar 5 aqui, ó. Quando o preço, por exemplo, se eu olhar só as linhas, tá verde, verde, ou seja, para mim é fácil identificar que o mundo está subindo e o nosso índice está subindo junto. Obviamente, está vendo os pequenos verdes aqui. De repente apareceu uma bolinha verde. Opa, para mim eu uso como uma forma de atenção. Mais uma pessoa me perguntou essa semana, cara, essas bolinhas amarelas, eu posso usar como um sinal de atenção? Falei, óbvio que pode. Por quê? Se eu estou comprado, quando aparecer uma bolinha amarela, eu já começo a me preocupar e pensar, cara, eu vou precisar mover o stop se eu tiver com o stop parado lá embaixo. Já vou começar a escolher, ó, se eu vou colocar um stop perto, se eu vou mudar para um 15 minutos e colocar atrás de algum um ou dois candles para trás que estão fechados e assim por diante. Ou seja, aí apareceu uma bolinha amarela, apareceu outro, começou a aparecer um monte de bolinha na sequência. Se eu ainda estou comprado, meu stop está grudado já para não deixar voltar. Por quê? Porque a pressão tá grande contra já. Ó, tá dando. O rato começou a parar de subir e começou a zigue-zaguear. Ou seja, o mundo começou a entrar numa indecisão naquele momento. Essa é uma região de que provavelmente, nesse momento aqui, ó, que eu não estava vendo aqui, ó, começou a aparecer aqui, eu falei, opa, agora vai começar a consolidar. Ou ele vai ficar consolidando um tempo, porque estou tendo pressão verde e pressão contra amarela em cima. O mundo pode rasgar para cima em algum momento, depois dessa consolidação, ou retrair, ou voltar e devolver, ou ficar consolidando o resto do dia. Mas para mim já é um momento de atenção. Se eu estou comprado, meu stop já está ou aqui atrás desse fundo, ou está perto, escolha individual de cada um, né? Mas então essas bolinhas sempre vão me indicar os movimentos do rastro, a força do mundo, é o meu GPS, que está ajustando o meu percurso ali, ajustando a minha rota no momento que o mercado está andando, por isso o nome GPS, né? E eu consigo calibrar. Puta, nesse momento está calibrado força a favor 4 ou 5, o que você escolher, força a favor 4 e 5. Então ele vai me mostrar verdes e vermelhas, definindo o movimento do rastro 4 ou mais a favor, né? Então verde ou vermelho. E toda vez que for 6 ou mais, ou que tiver configurado no teu contra, ele vai te mostrar a balinha contra. Se eu ativar essa caixinha aqui, ele vai me mostrar. Olha aqui, ó. Ele vai me mostrar, como eu comentei, um sinal de venda ou um de compra na primeira bolinha daquela cor, na mudança de cor. Então veja aqui, ó. Aqui eu tinha uma vermelha, ele me deu sinal de venda. A anterior foi uma verde, por isso que eu coloquei, ele colocou uma vermelha aqui. De repente ele teve uma amarela. Não teve sinal de compra aqui, porque o meu sinal de compra não está habilitado. Mas vamos habilitar, só para a gente ver. Ó. Vou habilitar os dois. Eu quero ver tudo, a favor e contra. Então ele me mostra que aqui teve um sinal vermelho de venda, e foi o primeiro vermelho, ele colocou o sinal de venda. De repente teve um contra, como é o primeiro amarelo contra, né? Ele coloca o sinal de compra. Aqui teve uma vermelha, primeiro de novo, ele deu venda de novo. Aqui teve, olha essa sequência agora. No primeiro verde, ele colocou a compra, que foi aquele horário espetacular, perto do meio-dia ali, ó, nesse dia. Era perto 5 a meio-dia, topo de hora, né? Colocou o primeiro sinal de compra na primeira bolinha verde. No próximo candle, também houve um movimento forte para cima. Só que ele já tinha colocado o sinal de compra, então ele não repete o sinal de compra. Então, esse sinal de compra ele significa, não é que significa que você tem que comprar só naquele sinal de compra. Todas essas bolinhas verdes indicaram o mesmo movimento de força que está configurado na tua configuração aqui, ó. 4 ou mais no mundo se movimentaram para cima, né? Você escolhe conforme a tua estratégia. Puta, eu vou comprar no rompimento. Vou comprar no rompimento do topo, nesse choque que aconteceu aqui. Ou no boss, dependendo do tamanho do gráfico que você está utilizando. Mas nesse rompimento de estrutura aqui, ó. Aqui tinha um rompimento, aqui foi um rompimento de estrutura.
Trend. Aqui, ó. Aqui eu tive um rompimento de estrutura, né? Aí vai dar tua estratégia. Cuida, eu compro o rompimento da estrutura, compro no rompimento do primeiro cano verde da mesma cor, compro no, sei lá, independente a estratégia que você utilize, né? Aqui dá para ver que teve um pavio aqui para baixo, ó, pegou liquidez, pegou essa liquidez do fundo. Se a gente olhar para a esquerda, tem um FVG aqui, ó. Isso eu olho só a grosso modo, eu não fico caçando FVG em tempos menores, assim, só quando eu quero confirmar alguma coisa específica, mas eu, nos últimos meses, eu tenho focado muito no tempo de 5 minutos. Eu olho a grosso modo os FVGs, assim, ó, quando aparece muito claro aqui, essas puxadas para baixo, quando o índice, quando o preço me dá um movimento desse aqui que fez um pavio abaixo, aqui tem uma liquidez, né? Liquidez embaixo desse fundo, liquidez embaixo desse fundo, fluindo com FVG aqui, a abertura do dia. Aqui a gente vê aqui, ó, na abertura do dia, esse dia foi lindo demais. Deixa eu colocar um retângulo de outra cor aqui. Ó, o dia abriu o primeiro candle de 5 minutos. Eu marco, é o que eu chamo da projeção de canal. Vou até mudar essa cor aqui, ó. Projeção do canal. Vamos botar uma cor laranja. Então, quando acontece o candle de primeiros 5 minutos, eu marco ele e marco o canal. E faço múltiplos dele para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Eu já mostro uma outra forma que eu faço aqui e no Profit. Mas aqui, ó, primeiro canal. O dia ficou consolidado nesse canal, pegando liquidez, estopando a galera que estava comprando em rompimento, estopando a galera que estava vendendo em rompimento, até, até as 11h40 da manhã, quando abriu o mercado americano. Quando abriu o mercado americano, vou aumentar aqui para ficar bem visível. Quando abriu o mercado americano, o nosso índice puxou para baixo. Muita gente vendeu aqui porque esse aqui era um candle vermelho rompendo o anterior, rompendo para baixo. Muita gente vendeu aqui, meteu um stop aqui em cima, ou aqui perto, sei lá, um minuto, o que for. Vendeu, o mundo só veio buscar liquidez, essa liquidez aqui embaixo, que confluiu esse FVG com a liquidez embaixo desse fundo. Aqui já tinha, o dia abriu testando a liquidez, esse FVG aqui de óleo. Fez um pavio e voltou, deixou vermelho. Aí ficou consolidado, veio pegar liquidez em cima, liquidez embaixo. Aqui os scalpers aqui estão se matando de vender aqui em cima e comprando aqui embaixo. Vendendo e comprando, vendendo e comprando. Então é o momento que estopa eles porque rompeu para um lado. Mas quando rompeu que estopou, ele já vendeu e comprou umas duas, três, quatro vezes. Aqui, quando ele puxou para baixo, aqui, isso que me chamou a atenção demais. Um pavio, tava vermelho, eu falei, puta, será que vai rasgar para baixo ou é só liquidez? Quando ele começa a voltar numa situação como essa, é aqui que eu meto conta. Muitas vezes, quando eu tô vendo, quando eu tô na frente da tela, obviamente, né? 98% das vezes que vai ter uma ótima entrada num papel, seja ele qual for, Forex, índice dólar, a gente não vai estar olhando na frente do computador. A gente perde as entradas sensacionais porque é impossível ficar é, é, as, de manhã e de tarde olhando cada minuto o gráfico, né? Então ó, eu faço as minhas marcações a grosso modo, que é o que eu mandei no grupo lá, né, de liquidez, e fico acompanhando o gráfico ali. Quando eu vejo que aconteceu isso aqui, se eu estiver olhando, e eu vejo esse preço voltando aqui, aqui eu meto uma compra com stop curto. Se ele continuar, ele me estopou com. Quantos pontos que ele estopou aqui? 735 para 600, 100 pontos. 100 pontos. Para amor, se eu perder 100 pontos, se eu perder 10 vezes 100 pontos e pegar uma subida dessa aqui de 2.000 pontos, se eu errar 10 vezes com stop de 100 pontos, eu perdi mil pontos. Quando eu acertei a subida, eu fiz mais de 2.000 pontos. Paguei 10 erros. 1 para 10. 10% de acerto, taxa de acerto. Né? Mas isso é uma outra estratégia mais pra frente. Meu ponto aqui é o seguinte. Quando esse cara puxou para baixo, pegou liquidez e voltou, e apareceu um sinal amarelo vindo pegar liquidez, ou se for uma puxada para baixo, assim, e começa a subir e me dá um sinal amarelo, esse sinal amarelo conta para mim, é sinal de que eu adoro entrar, adoro tentar entrar. Seja num fundo ou seja num topo. Por isso que eu sempre falo, quando os sinais me aparecem em topos do dia ou fundos do dia, aqui não apareceu porque a minha configuração tá pesada, né? A nossa configuração não tá tão pesada, mas tá 4 para 6, né? Mas eu gosto do índice, já vou colocar o índice que eu gosto no índice, 3 para 5, é isso que eu gosto em geral. E eu deixo o contra e a favor ligado, eu não vou entrar em qualquer sinal que der no meio aqui. Eu deixo ligado porque esta configuração aqui de 3 para 5 no índice é o que eu gosto de ver e espero elas acontecerem, em geral, nos topos e nos fundos. Então, por exemplo, o índice desse dia desceu. Essa venda aqui eu entrei. Acho que eu entrei um pouco antes. Entrei quando eu vi esse vendo vermelhão com esse cara indeciso e o rastro ainda estava verde por causa da média, mas ele começou a ficar. Ele, na verdade, eu entrei nesse cara aqui.
por causa dessa. Eu amo liquidez, tá? Tá desse pavio aqui, ó. Ele abriu, fez o pavio, pegou essa liquidez em cima. Eu tava com um retângulo desenhado aqui, ou mentalmente. Mas pro meu pai, ele tinha desenhado esse retângulo aqui em cima. Ele subiu, fez esse pavio, pegou a liquidez, começou a voltar. Ah, mas eu nem penso. Aqui eu meto venda. Se eu estiver na frente do computador olhando, e não tiver atrapalhado com outras coisas do trabalho ou do meu pai, se eu ver isso aqui subindo acontecendo, eu nem penso, eu vendo stop curto, acabou. Eu tô pagando, eu tô apostando 100 pontos para tentar pegar 500, 1000, 1500. Isso aqui é um dia lindo. Quando ele sobe, às vezes ele sobe, eu meto a venda e ele me stopa em segundos. Paciência, acontece. Mas quando acerta, paga 10 stops, paga 5 stops, 10 stops, né? Então aqui eu vendi antes de sinal, por causa dessa questão da região de preço, né? Mas ele deu esse sinal aqui embaixo. Esse tá vendo aqui, meu pai fez. Quando ele deu apareceu o sinal aqui, apareceu o sinalzinho pra ele, ele vendeu. E eu ainda falei pra ele, depois que eu vi que ele entrou, que eu tava, ele tava compartilhando a tela dele comigo, falei, pai, esse preço desceu pra caramba aí, pode até continuar indo, mas desceu demais. E veio pegar a liquidez aqui embaixo, ó, aqui tinha liquidez. Poderia ter chegado aqui e voltado. Mas nesse dia o mundo passou a ganhar força no vermelho, passou a ficar mais pessimista, pressão de índice para baixo, ele acertou. Essa venda eu não fiz, mas ele fez e ele acertou. Porque ele está seguindo a estratégia que a ferramenta está calculando da primeira venda e o custo do dia. Certinho. Então aqui, ó, ele abriu o dia, foi dar o primeiro sinal de venda aqui na frente, aqui, ó, só aqui embaixo. Foi quando o mundo realmente deu o primeiro sinal, a primeira movimentação forte, paciência. Independente do preço ter buscado liquidez ou não, este cara está monitorando o movimento do mundo, este cara está monitorando o sentimento, que neste caso é pessimista, vermelha está acima da verde, ou seja, a tendência é empurrar índice para baixo, Nasdaq para baixo, ouro, se tiver um dia de risco, ouro com perfil de risco para baixo, e assim por diante. Né? Então, sinal de venda. Nesse segundo candle aqui apareceu só a bolinha. Por quê? Porque já colocou a venda na primeira que foi anterior. Né? Então eu não repito o sinal de venda, mas foi um movimento de venda também. Ou seja, às vezes eu perco o primeiro sinal, acabou esse candle aqui, eu não estava olhando. Aí de repente voltou um verdinho assim, ó, e deu um segundo sinal de venda. Eu adoro quando ele dá um sinal de venda num candle verde. Porque daí você vai, se você vai acertar, você vai vender no melhor preço. É melhor vender no final de um candle verde do que vender no final de um candle vermelho, né? Mesma coisa a compra. Quando aparece um sinal de compra, cadê, ó? Um sinal de compra no candle verde, a compra seria aqui em cima no fechamento. Mas se o sinal de compra, tem algum aqui vermelho? Quando o sinal de compra, aqui por exemplo, ó, não é vermelho, mas é um sinal de compra. Ah, não, aqui é verde. Vou melhor. Um candle contra aí. Não tô vendo nenhum aqui agora. Mas quando aparece um candle vermelho, digamos que esse cara aqui seja vermelho, vamos lá. Se esse cara aqui fosse um candle vermelho, deu esse não, candle verde, esse cara vermelho, e de repente ele fecha vermelho lá embaixo e aparece um sinal de compra, verde ou amarelo. É o melhor que eu acho. Que você vai estar arriscando a tua compra no preço mais barato possível. Eu adoro quando o sinal aparece num candle contra. Mas seja se acostuma com o tempo. Olhando a grosso modo aqui, o mundo estava caindo, a pressão, o sentimento vermelho estava de pessimismo estava aumentando, me deu esse sinal vermelho aqui, aquele deu pressão de novo, deu pressão de novo, deu pressão de novo, mas ele não coloca mais sinais de venda porque ele não vai ficar repetido para não poluir a tela. Ele colocou só no primeiro da sequência. Quando a bolinha mudar de cor, seja uma bolinha amarela ou verde, ele bota o sinal de compra na primeira bolinha que apareceu. E geralmente a primeira bolinha é a mais embaixo. O que aconteceu? A amarela, de repente apareceu uma verde, ele só colocou o sinal de compra de novo porque houve a mudança de cor, tá? Isso aqui. Ah, mas não precisava ter colocado o compra de novo. Na verdade, no longo prazo, muitas vezes a amarela dá numa estação, aí a verde vem um pouco mais para baixo e dá numa estação melhor. Então, às vezes a verde vai dar em cima, às vezes a verde vai dar embaixo quando tem a mudança de tendência, né? A mudança de tendência. Então, toda vez que ele vai botar um sinal de compra de venda, se dois cliques, se tiver selecionado, eu quero ver os sinais do favor, os vermelho, verde e vermelho, e quero ver os contra, os amarelos, ele vai botar o sinal de compra na primeira bolinha daquela cor, quando ela aparecer, e não coloca na sequência. Aqui, ó, então não colocou nessa, não colocou nessa, mas teve a pressão do rastro, ó. Pressão para cima, por isso tem bolinha verde. Pressão para cima, por isso tem bolinha verde. Pressão para cima, por isso tem bolinha verde. De repente, uma pressão para baixo de 5 ou mais que está que tá configurado. Ele me mostra uma bolinha vermelha em cima daquele candle e realmente com um candle vermelho para nós aqui. Ó. O mundo deu essa queda e a nossa bolsa, o nosso índice teve um candle vermelho. Como foi 5 ou mais, ele botou a bolinha amarela. Como é a primeira, ele bota o sinal de venda aqui. Ah, mas é para eu vender? Não, não significa que você vai vender, depende da tua estratégia. Tem gente que está olhando o FIBO, tem gente que vai. Ah, eu não estou com o FIBO configurado aqui nessa ferramenta.
Deixa eu mostrar já que eu configurei, tanto no Propit quanto no aqui, esse Fibo, ó, a retração de fibra aqui, eu configurei para usar como canal, né? Então, só quando acontece o primeiro canal, o primeiro candle de 5 minutos, eu marco ele e ele automaticamente já me projeta, já me cria as projeções dos canais aqui, ó. Então, deixa eu tirar esse cara aqui. Deixa eu ver se de preço aqui. Então, ó, eu marco o primeiro candle do dia, 5 minutos, né? Primeiro candle de 5 minutos, e ele já me projeta 100% para baixo, 100% para baixo, 100% para baixo, né? Então, se eu der dois cliques nela aqui, ó, numa ferramenta de fibra, aqui tipo a mesma coisa, né? Você pega a torre de fibra que vem com os fibros configurados lá, cara, eu configuro 0, 1, 2, 2, 3 e 4, menos 1, menos 2. Lá no Profit é 0, 100%, 200%, 300%, menos 100%, menos 200%, e uso a ferramenta de fibra para isso. Para mim, e ó, eu comecei no trade com fibra, que mais de ano, dois, três, acho que uns 5 anos em Bitcoin, cripto, só usando Fibo e Elliott, Fibo e Elliott. Hoje em dia, eu não uso para nada Fibo mais. Porque eu vejo visualmente os 50% do Kendo, com o tempo eu fui vendo que muitos caras de Fibo começaram a mudar para, cara, 50% de uma pernada ou de um Kendo e trabalhava com 25%, 75%, dividia em quatro ali. E, cara, não vou ficar usando, procurando o 61.8, o 312, o 7, não sei o que, o 8. Eu usava Fibo até o 9, alguma 0,9 alguma coisa. Hoje eu uso o Fibo, a ferramenta de Fibo, só para me fazer a projeção do canal aqui de primeiro de 5 minutos. Quando o primeiro de 5 minutos é muito pequenininho, eu vou pro 15. Então, geralmente eu vejo aqui quantos pontos dá daqui, ó. 465 até 700, foi 4, 5, 6, 3, 700 pontos. Esse de 5 eu uso. Agora, se o primeiro candle de 5 pontos é menos de 500 pontos, o primeiro de 5 minutos é menos de 500 pontos, daí eu vou buscar o 15. Vou buscar o 15 para ver se fica em torno, pelo menos 500 pontos ou até uns 800 pontos. Ou no mínimo uns 500, 600 pontos. É isso que eu gosto do tamanho de um canal, né? Então, nesse caso que eu uso a ferramenta de filtro para o canal, né? Aí eu, terminou o primeiro candle de 5 minutos, eu marco ela, tanto aqui quanto no Profit, né? Meu pai lá, põe uma dificuldade para ele se acostumar a lembrar. Terminou o primeiro candle, pai, marca aí o canal. Pega o FIB e marca. Ele marca 5 minutos. Aí eu uso essas projeções do canal do candle de 5 minutos, porque o preço respeita muito. Vamos ver esse dia que aconteceu aqui, ó. Vou até deixar